Oi, Vaginers! As dúvidas antes da migração acontecer são muitas. O que estudar? Qual curso fazer? Que livro eu devo ler? Um tempinho atrás, a gente convidou o Rafael Trojan, Senior Product Designer na época no Itaú, para uma live no nosso canal do YouTube, para entendermos melhor como essa preparação deve ser feita e quais os caminhos são possíveis para aprender de forma gratuita e não ficar parado. Então já sabe, né? Pega o seu café, dá o play e não se esqueça, respeita o Júnior. Bom, pessoal, hoje nós estamos com um convidado mega hiper especial. Eu sou a Ju, eu sou designer digital há mais de 10 anos, formada pela EMB. Sou especialista em experiência do usuário há mais ou menos 2 anos, né? Antes disso, trabalhei em várias frentes do design. E agora eu trabalho através da Vanad, que é uma consultoria do Grupo Accenture, alocada no Banco Itaú. E lá eu conheci o Trojan, que é um grande profissional e colega de trabalho, faz um trabalho incrível lá. E hoje ele vai falar um pouquinho com a gente sobre como que está o mercado e como se preparar para as exigências, para as mudanças e para as especializações, as coisas que surgem o tempo todo. Nosso time do Vagas está aqui hoje também para acompanhar todos vocês, então nós estamos aqui com os especialistas Lucas e a Van, e eu vou pedir para eles se apresentarem para vocês poderem conhecer o nosso time também. Lucas, pode falar um pouquinho? Van. Boa noite, gente. Sou o Lucas, tenho 24 anos, pisciana, só para vocês conhecerem também, né, um pouquinho. Fui um dos primeiros voluntários aqui no time do Vagas do X. Atualmente eu atuo como Product Designer Trainee no Grupo F Câmara. Eu sou responsável, idealizei o X em Casa, né? Que é um grupo de estudos aí para quem está começando na área. E é isso aí, estou ansioso também, assim como vocês, por esse bate-papo, por essa interação. Bom, eu sou a Vanessa, também estou aqui como voluntária, uma das voluntárias do Vagas. Eu trabalho também já na área de design há um bom tempo, já participei de alguns outros grupos de voluntariado e agora eu estou aqui já faz um tempinho já com a Mai, com a Ju, com o Lucas e mais o resto do time incrível aí que está cuidando aí desse projeto. E para quem ainda não conhece o Vagas, então entrem lá com vagasux.com.br. Nossa comunidade o nosso objetivo é trazer conteúdo, trazer vagas aí para o pessoal que está entrando, principalmente quem está entrando na área. Então tem uma curadoria muito legal de conteúdo. A gente tem um grupo no Telegram que também o pessoal se ajuda pra caramba, tira dúvidas, traz ainda muita vaga. A gente tem uma pegada muito forte para ajudar o pessoal que está migrando e quem está entrando na área. Então, para trazer mais áreas de júniors, fazer isso de uma forma mais forte também junto com as empresas. Então, a gente tenta fazer esse match aí entre o pessoal que está entrando, essas vagas que surgem. Então, quem não conhece, entrem lá no nosso site, conhece esse projeto que a Mariana Piacese criou, a nossa famosa Má, e aí a gente está junto com ela aí fazendo esse trabalho incrível, e uma parte desse projeto é justamente essas lives, que a gente já tinha mais algumas, quem ainda não viu as outras, tem algumas com recrutadores, outras pessoas dando outras dicas super legais para quem está entrando na área, então entra no canal aí que também tem umas outras lives bem interessantes que a gente fez aí para vocês. Espero que vocês gostem e fiquem à vontade aí para mandar perguntas. E Ju, comanda o show. Valeu, Van, valeu, Lu. Bom, pessoal, hoje a gente trouxe aqui o Rafael Trojan, que é um especialista na experiência do usuário lá no Banco Itaú, e ele vai falar um pouco sobre o cenário que nós estamos vivendo atualmente de mercado, né? Como se especializar, quais são os caminhos, e para quem não tem grana, como começar, que eu acredito que a fase mais desafiadora de qualquer profissional, né? Então, Trojan, bem-vindo. Bom, então eu sou designer, né? Tenho aí 10 anos de experiência no digital e
sou especializado em design centrado no usuário, então nos últimos 6 anos estou mais focado em UI e UX. Já tive negócio próprio de design, já passei por empresas ali como Xleba, Revista BC Design, Sapien G2, e hoje sou designer de produto no Itaú, né? E também estou cursando aí o MBA de Tecnologia para Negócios, Inteligência Artificial, Ciência de Dados e Big Data. Aqui a ideia é passar para vocês um pouquinho da minha jornada, porque no final eu acabei também passando por uma certa transição, né? Então, para mostrar essa referência para vocês, que não é a única, existem vários caminhos, mas vou mostrar um pouquinho do meu caso aqui. Então, eu vim de uma formação de desenho industrial, né? Tive essa formação que é muito focada no design gráfico, design de produto físico mesmo, né? Mas desde o começo da minha carreira ali, eu já comecei a atuar com design digital. Atuando com design digital, eu já tive que me adaptar e aprender um pouco de WordPress e front-end. Nessa época que era muito comum esse profissional que fazia toda a parte conceitual, mas também viabilizava essa parte digital, né? Então, teve bastante aprendizado nessa área. Então, aqui eu trabalhei com clientes como a Americanas, Shoptime Submarino, Editora Abril, aqui na fase da Xleba. Passando para a Straub, já contribuí ali com a Craft, com a Volvo. E aqui eu já estava atuando com WordPress. Ali, na sequência, né, eu tive esse estúdio próprio junto com um sócio. Eu cuidava da parte digital, ele cuidava da parte gráfica. E aí eu continuei tocando essa parte do WordPress e me virando ali, estudando de uma forma autodidata, pesquisando bastante, apanhando bastante também, né? Mas nessa fase a gente atendia bastante clientes do segmento de arquitetura e decoração de interiores. Foi um ramo que foi bem receptivo, assim, para essa fase que a gente estava bem focado em comunicação, design de marca, site institucional, loja, etc. E tal. Depois eu decidi focar um pouco mais na programação, né? E aí eu comecei a atuar mais com front, mais UI e esse front, né? Um pouco mais específico. Eu fui para uma empresa de software que cuidava de um e-commerce e de uma plataforma de e-mail marketing própria. Então, contribuí com eles lá. E aí, nessa fase, né, essa que foi a virada que eu tive aqui no final de 2015, eu estava estudando sobre o assunto e comecei a me interessar e descobrir um pouco mais dessas ramificações do design. E aí que eu comecei essa pós de design centrado no usuário, que foi um momento que na minha cabeça eu falei, cara, isso daqui tem um universo de coisas a mais para estudar e também tem a ver com coisas que eu já faço, design digital, essa parte web da coisa, mas tem uns outros ramos aqui que eu achei muito interessante. Falei, cara, isso tudo faz sentido, né? As coisas se conectam. Então, bem nesse momento que eu tava super empolgado com essa especialidade e tudo mais, eu começava a pesquisar bastante, eu lia bastante o blog lá de arquitetura de informação lá do Fabrício Teixeira, e um monte de coisas, né? Com essa lei Norman e tudo mais. Não me faz pensar, e aí vai. Então eu estava super empolgado com tudo que eu estava descobrindo ali, estudando nessa pós também. E aí foi um momento que eu tomei uma decisão, assim, falei, cara, se eu quero entrar nessa área de UX, um dos caminhos que eu vi na época foi o de freelancer, né? Então eu comecei a pegar os primeiros freelancers de UX. Eu tive uma certa facilidade porque eu já tinha essa bagagem do design digital, né, e essa experiência como front, então teve ali uma certa facilidade por esse aspecto. E aí um freela acaba puxando outra coisa. Eu sou de Curitiba, né, então de 2015 para trás minha carreira foi toda em Curitiba. E 2015 para frente eu já comecei a pegar um freelancer, fui para São Paulo, estou aí como freelancer ali na Sapien G2, e naturalmente essa oportunidade ela começou a se estender, né? Então eu estava tocando ali um projeto do caixa eletrônico do Bradesco e ia fazer algumas coisas do site deles também, através da Sapien, e a coisa foi se estendendo e acabou virando numa vaga no final, né? Então eu comecei como freelancer ali.
a coisa foi indo bem e recebi a proposta deles para ficar. Tanto que um dos meus chefes lá foi Fábio Palamede, né? Infelizmente a gente perdeu ele aí há poucos dias atrás. Mas foi um cara que aprendi muito, assim, que ele tinha esse perfil de professor, né? Então ele me ensinou bastante ali, me empurrava bastante para as coisas que eu queria fazer, mas estava ali ainda aprendendo muito. Depois dessa fase da Sapiens G2, aí eu já consegui essa mudança pro Itaú, né? E aí o que me chamava atenção era estar dentro do produto de fato, né? Então tô lá até agora e tem bastante coisa lá acontecendo e é isso aí. E esse ano também comecei esse MBA de tecnologia para negócios. Então acho que aqui é um resumão e mostrei aqui um pouco dessa transição que eu fiz ali em 2015. Então antes para algumas perguntas que a gente recebeu, né? E acho que tem algumas que eu já consigo comentar. Então acho que a primeira aqui, para quem está em transição de carreira, vindo de uma área bem diferente, ainda assim é válido colocar experiência nessa área no LinkedIn. Hoje, né, a gente tem muitas áreas, muitas startups, muitos negócios nascendo o tempo todo, em todos os segmentos. Então, talvez a minha dica para a pessoa que está numa área diferente é tentar conciliar essa área que você veio com o UI, o UX, o que você quer tocar daqui para frente dentro do design. Então, tentar achar alguma empresa, começa a pesquisar, ver se você acha alguma coisa que consegue casar a área que você veio e o design. É bem provável que você encontre alguma coisa relacionada. E aqui do lado também fala se a oportunidade para quem não tem cursos voltados para a tecnologia está no mercado. Por exemplo, pessoas formadas na área de ciências sociais têm chance. Isso aqui me chamou a atenção, porque no final ciências sociais vai ter muito a ver com o que a gente faz, né? Porque no final a gente está falando de entender pessoas e projetar para pessoas. Então, acho que no final tem muito a ver. O que falta, ou talvez não falta, né? Se você quer ser um pouco mais generalista, talvez você vai ter que focar mais nessa área do UI, do UX. Mas se você quer ir mais para pesquisa, se você quer ir mais para esse lado, acho que assim, o que você tem de ciências sociais já pode ser muito aproveitado. Então, no final aqui, o meu conselho é estudar o geral, para você ter um panorama e tudo mais. Mas se você já tem um perfil um pouco mais direcionado para um ramo do design ali, talvez também você pode já mirar um pouco mais nessa linha. No geral, não costuma ser uma grande preocupação a questão de ferramenta. A princípio, a não ser que você queira algo muito específico, quer trabalhar com motion, quer trabalhar com 3D e tal, aí acho que a ferramenta pode pesar mais. Mas acho que, assim, de maneira geral, acho que importa mais o fundamento, né, os processos como um todo, do que a ferramenta. Então, acho que o meu conselho, talvez, é você tentar aplicar coisas simples. Tem bastante coisa sobre prototipação em papel, e do papel, de repente, você pode já usar algum aplicativo estilo Marvel, tirar as fotos ali do seu desenho e linkar, e aquilo já fica navegável. Então, no final, isso é uma forma bem enxuta, assim, bem interessante de usar no dia a dia, porque é muito rápido e pode ser os teus primeiros passos aí, né? Então, hoje é muito comum Figma também. Você pode pegar um crash course aí no YouTube, ver ali alguma dica. Acho que, assim, a princípio, para as coisas básicas, não vejo grande complexidade. Mas, assim, é uma coisa que o principal é o fundamento. Ferramenta também tem sua importância, mas tenta pesar um pouco mais no fundamento, e a ferramenta vai vendo aos poucos ali que você vai pegar. Como selecionar a fonte de conteúdo gratuito, confiáveis e tal? Acho que essa pergunta para mim é quase como escolher um médico, né? Então é meio que você dá essa curadoria, você ver quem ver o quanto de experiência, ver o que estudou, ver as recomendações. Você vai começar a perceber ali, ver quem são os lendários, né? As referências, as grandes referências. Então, acho que isso pode te dar alguma noção do que escolher, tá? Sobre ter algum requisito mínimo, né, para aplicar vagas, se é válido colocar algum tipo de exercício, de curso bootcamp. Acho que total. Se você
é até um ponto, né? Se você tá muito no início, provavelmente você não vai ter esse portfólio ainda. Não tem como tirar um portfólio do nada, né? Então, acho que o que você pode mostrar no início é um pouco mais dos seus estudos mesmo. Estou estudando isso daqui, fiz esse artigo, fiz esse estudo, fiz esse protótipo experimental, participei de um workshop, e esse aqui é o que a gente produziu, documentar as etapas, contar como foi o processo. Então, acho que isso é super válido para mostrar, no final, é para mostrar o seu potencial, né? Essas perguntas, a gente deixou um link que o Rafa deixou pra gente, que aí o pessoal da própria comunidade foi enviando, então o Rafa trouxe alguma dessas perguntas já para cá. Então vamos lá, falando um pouquinho da disciplina de design, né? Então aqui eu trago um pouco esse currículo da Barros, né? Que foi a primeira escola aí de design. E o que eu acho interessante deles é esse foco no domínio dos materiais, né? É lógico, é outra época, esse é o currículo lá de 1922, mas é muito focado nessa questão do domínio do material, né? E isso, para mim, tem muito a ver com questões que sempre vão e voltam, do tipo, devo saber programar, devo saber isso, devo saber aquilo. Então, acho que, assim, no final, não existe uma resposta muito direta para isso, mas acho que o que importa é o quanto você domina desse material, né? Então, a tecnologia, ela está sempre evoluindo, né? E o design vai estar sempre acompanhando isso. Então, no final, você precisa conhecer bem essa tecnologia que você atua para você conseguir fazer boas propostas ali, né? Então, acho que não tem muito uma resposta do devo saber programar, não devo e tal. Assim, no final, é conseguir trabalhar e explorar muito bem esses materiais, né? Dependendo da área que você está vindo, se já é uma área do design, talvez, por exemplo, se você veio do design gráfico, acho que você já pode ter essa abordagem, mas não sei se todo mundo já trata dessa forma, né? Mas, para mim, a grande chave aqui para UX é essa coisa do focar na necessidade das pessoas, né? Então, esse deve ser sempre idealmente, é o ponto de partida da coisa. E quando esse ponto de partida não veio daí, geralmente a gente procura trazer ele, se veio de negócio, se veio da tecnologia primeiro do que dessa descoberta direta com o cliente, né? A gente tenta trazer isso como teste, como investigação para o cliente, para sempre sair dali do cliente algum insumo, né? É sempre um exercício do equilíbrio dessas três coisas, né? Que é descobrir o que as pessoas precisam ou desejam, né? E a sugestão é sempre começar disso. Depois, tornar essa questão viável, né, tecnologicamente. Então, a solução precisa parar de pé, precisa ser factível, né? E também precisa ser viável economicamente, né? Então, tem que ser, a não ser que seja uma ONG, uma outra coisa, mas se for uma empresa, no final, precisa dar lucro, né? Então, acho que é sempre esse jogo de equilíbrio, e o que melhor equilibrar isso tende a ser uma solução mais interessante, né? O que as pessoas precisam, com a tecnologia, com a economia ali, dando um bom retorno. E o design de interface, ele é, de certa forma, essa tradução, né, de uma coisa conversar com a outra, ou de um ser humano vai construir algo numa máquina, que daí essa máquina vai voltar e falar com outro ser humano. Então, acho que nosso trabalho tem muito a ver com isso. E aqui eu mostro um pouco a comparação desses dois perfis, né? Então, o ser humano, ele tem um contexto ali social, ele tem os sentidos, emoções, né? E a máquina, por outro lado, ela tem uma série de sensores ali do hardware. A gente tem uma série de softwares, linguagens, coisas surgindo o tempo todo. Então, como que a gente pode entender esses dois lados, né, e fazer coisas interessantes de interface para essas duas coisas conversarem, né? E a interface é justamente essa conversa ou a tradução, né, de uma coisa para outra. Então, acho que aqui eu deixo essa reflexão aqui, e no dia a dia é muito esse exercício, e é muito conseguir
traduzir para as pessoas, né? A gente fica muitas vezes refinando, retestando muitas coisas até você perceber que a coisa está ganhando uma fluidez, uma maturidade maior. Então acho que o exercício está bem nesse meio aqui mesmo, né? Conseguir explorar bem o lado da máquina e conseguir deixar fácil ali para as pessoas que utilizam. Tudo isso tem relação com design de interação, design gráfico, design de produto, design industrial. Ali no meio tá ergonomia, fatores humanos. E aqui, ciências sociais, como eu tinha comentado, né? Então, pessoal de psicologia, antropologia, sociologia, tudo isso é muito válido, porque lembra daquela lente de cima, que é o que as pessoas precisam, né? Então, isso é uma coisa muito de pesquisa e descobrir e tudo mais. Então, no final, tudo isso contribui para uma atuação ali no design de interação. Então, se você já tem qualquer uma dessas áreas, isso pode ser muito aproveitado, né? Inclusive, pode ser muito interessante se você tiver esse estudo, ele pode conversar muito bem para essa nova área que você quer entrar. E como eu falei, se você está num ramo que não tem nenhuma relação, ainda assim acho que você pode explorar, né? Se você estudou, sei lá, alguma coisa de enfermagem, que não tenha uma relação direta aqui, provavelmente hoje você vai achar algum segmento, alguma empresa que tenha uma proposta ali de alguma solução digital nesse ramo. Então, assim, eu não vejo assim, nada seria descartado, né? Então, você conseguiria usar isso a seu favor. Algumas dicas, né, de cursos que vocês podem fazer gratuitamente, que eu acho muito interessante, esse de interação humano-computador, né? E ele é pela Udacity, né? E é pela Universidade ali da Geórgia. E aí, acho que ele é de 16 semanas, se não me engano, alguma coisa assim. E ele passa por coisas, por uma organização bem interessante ali, né? Que é princípios e características de interação entre humanos e computadores, técnicas para projetar, avaliar sistemas centrados no usuário, áreas de pesquisa e desenvolvimento de interação, né? Então, acho que é um curso muito interessante. Esse tipo de curso, geralmente, o certificado é pago, mas você consegue assistir todas as aulas gratuitamente. Então, como passos iniciais, assim, eu acho muito legal vocês analisarem esse tipo de curso. Tem esse outro também, que é o Design Centrado no Ser Humano, né, uma introdução, que é pela Universidade de San Diego. E, enfim, muita gente já deve conhecer. Ele é um pouquinho mais antigo, mas ele passa ali por prototipagem rápida, storyboarding, avaliação heurística, prototipagem de papel. É um curso muito legal também. Ali ele é pelo Coursera, e no Coursera tem como você também só participar como ouvinte das aulas, né? Então você faz tudo, e aí é uma maneira de você fazer isso gratuitamente. E tem mais um do Udacity, que é do Product Design pelo Google, né? Então, aqui no final, esse curso ele é um pouco mais focado na Design Sprint, né? Que esse processo de você conseguir passar pelo processo ali do design e sair com o MVP testado dentro de uma semana. E existem adaptações que você pode fazer isso, né? Tanto que no ambiente corporativo é muito comum você reduzir isso até ainda mais, né? Porque às vezes é complexo conseguir parar todo mundo para rodar esse método, mas acho que também é um curso legal aqui para vocês darem uma olhada e fazerem gratuitamente. E também tem essas ferramentas, né, que ficam disponíveis nesse site, designkit.org. E é muito legal, porque aí você consegue ver bem claro ali, né, eles têm esses filtros ali de inspiração, ideação e implementação. Então, para cada fase do processo que você está ali, você consegue selecionar o que você quer fazer, e aí tem ali algumas dicas de como conduzir, algum frame, alguma coisa assim para você seguir, né? Então, ali, por exemplo, tem entrevista, ferramentas de recrutamento, 5 porquês. Então, você consegue encaixar ali no seu duplo diamante, né? Em qual fase você tiver, quais ferramentas você quer aplicar, e ali tem algumas dicas bem legais. Também trago aqui essa sugestão, né, da Microsoft, que eu sou muito fã, assim, que é de design inclusivo, e
Tanto que, assim, aprendi bastante sobre acessibilidade no Itaú, né? Então, a gente faz bastante coisa nessa linha lá. E essa abordagem da Microsoft, ela é muito interessante, porque ela vai um pouco além, assim, da acessibilidade tradicional, digamos assim. Ela mostra que você atendendo a acessibilidade, você cobre outras necessidades, né? Então, ali, por exemplo, se você faz uma solução que serve para uma pessoa surda, você também soluciona para quem está num ambiente barulhento e assim por diante. Então, eles partem muito dessas situações, olhando, de certa forma, uma deficiência, mas também um benefício que situações podem se beneficiar, né? E assim, a acessibilidade, o design inclusivo, ele não pode ser uma etapa no final do processo, né? Então é legal você ter essas informações, porque desde dos seus desenhos iniciais, das suas ideias ali, você já vai ter isso em mente para saber como cobrir cada uma dessas coisas. E o material deles também está disponível. E para quem está nessa linha de migração, uma coisa que eu costumo fazer bastante também, até por esse perfil de design, eu tenho essa coisa de pesquisar muito e investigar e saber detalhes. Então, tem esse pessoal da Ela, que eles têm vários cases, né, várias histórias de pessoas que migraram para UX. Então, acho que pode ser interessante, né? É uma coisa que, pelo menos para mim, eu gosto bastante, assim, de você ver pessoas que passaram por e conseguiram, né, algum objetivo que tem semelhança com o que você quer. Então, isso acaba dando uma inspiração, acaba abrindo um pouco o teu horizonte para coisas que você não via antes. Então, acho legal essas referências para te ajudar no final, né? E aí, por último, a minha dica é se engaje na comunidade, né? Então, o Vagas aqui de UX é super legal. Eu tava olhando o site, assim, tem muita informação lá. Se eu tivesse toda essa informação na época que eu migrei, com certeza seria bem mais... um caminho bem mais fluido, né, para a coisa acontecer. Então, acho bem legal a iniciativa. Tem muitos materiais que estão mencionados no Vagas que são excelentes, assim, né? Então, tem livros lá e tudo mais. Então, acho que tem uma série de comunidades acontecendo hoje, né? E isso responde um pouco essas perguntas de networking, né? Porque, assim, no final, acho que o networking não é tanto ter um contato no LinkedIn, mas é mais você, talvez, participar de uma conversa, participar de um fórum, participar de um hackathon com o pessoal, e isso você vai se inserindo nesse meio, né? Daqui a pouco você já está por dentro de uma oportunidade, você já vai ter proximidade com alguém que pode ter uma vaga, e a coisa assim vai acontecendo. E é isso. Então, a minha dica para vocês: se engajem na comunidade, se engajem aqui no Vagas UX, né, que é muito importante aí para a carreira de vocês. Boa, Trojan. Rolaram algumas perguntas aqui. Por exemplo, que dicas você daria para um UX Writer? Acaba que o UX não o conteúdo ali não é tanto a minha especialidade, né, não é meu foco. Eu sou um pouco mais generalista ali, né, como Product Designer, mas assim, eu acabo muitas vezes sugerindo conteúdos, né. Eu acho que uma coisa que é muito importante para a gente de UX como um todo é o teste, né? Então, você teve até vezes que, assim, eu estava com uma interface pronta para o teste, eu comecei a desconstruir ela de tantas vezes que ia rolando aprendizados, né? Então, eu decidi voltar, falei, cara, vou tirar a tela, vou deixar só um texto e falar para a pessoa: o que você entende quando eu mostro esse texto para você? Me explica, né? O que você consegue entender disso? Então, acho que no final é muito isso, sim. Você vai ali ter boas práticas de redação e tudo mais, mas tem muito esse foco na experimentação e tentar verificar se as pessoas como um todo conseguem entender, né, e usar ali o que você está se propondo ali a fazer. Então, acho que a minha dica é mais nessa linha, assim: experimenta, vai nessa linha. Também usa as boas práticas, né, do tipo colocar um link sempre com
uma descrição um pouco da ação que ele vai fazer, né? Não deixe só tipo um clicar aqui. Então, ali tem a ver com a inclusão que a gente comenta, né? Acessibilidade. Se a pessoa estiver vendo só, navegando por links, se ela não tiver uma descrição do link, ela vai ver só link, link, link. Se tiver clique aqui para baixar, a pessoa já tem uma leitura diferente, né? Então, acho que o que eu tenho para dizer é um pouco isso, assim. Acho que é legal também você buscar as pessoas especialistas, né? E dar uma garimpada no que você consegue achar na internet sobre esse assunto. Mas no final, como designer aqui, a minha dica é experimenta, testa, até você ver que mostrar para várias pessoas, as pessoas começam a não ter aquelas dúvidas que elas tinham antes. Eu acho que, para quem está entrando, principalmente o UX Writing, acho que tem uma das frentes que é mais fácil, entre aspas, porque você não precisa desenhar a tela. E aí o pessoal esquece que tem que estudar conceito de design, independente se você vai fazer tela ou se você vai trabalhar com a parte de escrita, independente de qual vertente que você vai trabalhar. Se é UX Research, então as bases de UX, as bases de design, que muito desse material que o Trojan trouxe pra gente, que é os conceitos, conceito de humano, máquina e tudo mais, essa teoria, independente para qual vertente vai, você tem que estudar e tem que saber. Então, o UX-Writing, às vezes o pessoal se esquece que tem que saber muito dessa parte. E com isso, você vai trazer todos esses conceitos de design para a escrita. E então, aí você vai criar tons de voz, vai criar toda aquela parte de tem que trabalhar com personas, tem que trabalhar com tudo isso, só que o material final que você vai trabalhar é na escrita, que aí tem que ter esses cuidados ali que o Trojan estava falando, tem que ter teste, tem que ver como você vai colocar as coisas ali dentro daquela tela. Então, dentro ali da parte de UX Writing, você pode evoluir para uma parte de VUI, que é a parte de voz, então não necessariamente não precisa ser escrito, pode ser falado. Então, ainda dá para fragmentar ainda mais ainda, mas os conceitos e a base de design, todas as áreas precisam ter e precisam estudar, e não dá muito como fugir. Então, essa parte, independente para qual um estuda, pega essa parte teórica, estuda bem, que aí vocês vão ser só sucesso na área. É pensar que, assim, a parte de writer vai ser a voz da solução. Então, você vai ser o principal canal ali para se comunicar com o usuário. Então, sentar na cadeira do usuário e pensar, será que o usuário vai entender como fazer essa tarefa? Será que ele vai se sentir representado? Será que ele vai se sentir atendido, acolhido por essa solução que está sendo desenvolvida? Eu acredito que se colocar nessa posição e tendo como base todo esse background de design, como a Van comentou aqui, vai ser essencial. E também que no final a sua interface, nesse caso, ela vai ser o conteúdo, né? Ou até o pessoal falava muito também sobre o desaparecimento da interface. Mas no final, o desaparecimento de uma interface gráfica, né? Se você vai usar um assistente de voz, existe ali uma interface, só que ela é a voz, né? Exatamente. Então, assim, no dia a dia tem muita coisa hoje com WhatsApp, com com bots, né? Assistente de voz e tal. E tem até um conceito que o pessoal usa lá na inteligência artificial, que é o teste de Turing, né? Que é quando você não percebe se você tá tão fluida a conversa ali que você acha que do outro lado é um ser humano, mas é uma máquina, né? Então, acho que é um pouco por aí algumas coisas que podem ser exploradas, né? E por trás disso tudo vai ter essa base do design aí, importante para todo mundo. Sou formada em pedagogia e psicopedagogia. Tem como eu integrar na área de UX? O que eu vejo aí é uma relação bem forte com a área de educação, né? Que é aquilo que eu estava comentando, tentar aproveitar essa bagagem que você já tem com essa nova habilidade que você vai adquirir com o UX, né? Então, por que você não dá uma olhada, talvez, primeiro, né? Talvez você queira chegar numa coisa radicalmente diferente, mas por que você não olha hoje alguma coisa no ramo de educação e vai conciliando ali com o UX? Acho que vai dar uma coisa interessante aí, né? Tanto que, assim, se for um designer já experiente, mas que não entende nada dessa área, e ele entrar numa coisa de educação, ele vai ter que estudar as coisas que você já tem desse lado. Então, eu acho que meu conselho é aproveita isso que você já tem. A pergunta da Mari, eu posso começar uma carreira em UX Design sem nenhuma faculdade prévia? Acho que essa dúvida está na cabeça de muita gente que está migrando, né?
Na prática, eu já vi as duas situações, né? Pessoas que têm faculdade e atuando profissionalmente, pessoas que não têm também. Aí acho que tem um pouco uma quebra só de o requisito das empresas que você quer entrar, né? Acho que tem empresas que vão estar mais abertas a uma coisa, outras mais abertas a outras. Então, isso é uma coisa que tem mudado e tudo mais, mas, assim, não vejo como um impedimento de maneira geral. E também vejo pessoas que eu conheci que isso foi uma escolha mesmo, que escolheu um caminho autodidata ali e vai nessa, ou gosta de trabalhar como freelancer e vai muito mais ali no que a pessoa entrega do que mostrar o que ela estudou, né? Mas eu acho que a academia ela tem essa questão de talvez garantir essas matérias que você vai passar, né? Então, se você for autodidata ou estudar com cursos que não sejam assim reconhecidos como graduações e tal, acho que você tem que ter essa ciência assim, de talvez usar essa estrutura como base, né? Acho que no final você não vai ter muito como fugir dessas disciplinas, mas talvez é uma coisa mais formal ou menos formal. É uma coisa que eu tô vendo é que não é que é eliminatório, mas como agora tá aparecendo, mas ao mesmo tempo que tem muita vaga, tem muita gente entrando. Então, tem algumas empresas e algumas vagas que está começando a exigir formação em alguma coisa relacionada. Então, ou em design, ou em produto, ou em negócio. Então, está começando a aparecer algumas vagas mais com esse requisito ali mínimo para se candidatar. Mas não é eliminatório. E que é como o Trojan falou, tem gente que é muito autodidata e começa a crescer na área e consegue evoluir, consegue crescer, consegue cargos maiores, não é eliminatório, mas é uma tendência que é bom dar uma olhada e ficar com tomar cuidado assim, tipo, não vou precisar fazer faculdade nunca, não vou precisar fazer um MBA, não precisar fazer a pós nunca. É um movimento que pode ser que para algumas empresas, alguns nichos ali, possa ser necessário sim, mas não, hoje ainda tem muito espaço para quem não tem formação nenhuma de graduação, de bacharelado ou de pós, assim, não é obrigatório mesmo. E a pergunta do Anderson: como alguém que teve experiência no passado, na época arquitetura de informação, e pretende voltar a atuar na área, precisa se recolocar no mercado novamente? A gente tem que estar sempre atualizado, né? Então, tem coisas que estão o tempo todo crescendo e tal, tem áreas que separar 2, 3 meses de estudar já mudou e tal, né? Mas, assim, acho que a arquitetura da informação é uma das bases, né? Você vai ter isso é uma coisa que a gente nunca vai deixar, né? Então, essa parte toda da semântica, da construção das telas, a hierarquia das coisas, saber organizar. Então, agora eu não sei o quanto que você atuava já mesmo nessa época, né? Se você já construía uma interface ou não. Eu lembro que muita gente falava, vim da área da biblioteconomia, vim de outras áreas, então talvez esse pessoal, tinha esse conhecimento, mas não era tão aplicado ali a um produto digital, alguma solução desse tipo, mas, enfim, acho que é uma área que tem muita relação. Acho que talvez você precisa mais pegar a parte que você não tenha tanta afinidade ainda, do tipo, conseguir minimamente bolar uma tela, sugerir alguma coisa, conseguir montar uma tela ali no Figma, por exemplo, sabe? Então, acho que talvez, digamos, a parte prévia você já tem, você tem que conseguir entregar alguma coisa com esse conhecimento que você tem. Então, foca no que você conseguir, o que você precisa para conseguir entregar algo um pouco mais fechado, sabe? Talvez exemplificar isso em formato de case, né? Mostrar ali na prática, de forma com entregável, o que você sabe fazer, porque eu acredito também muito nisso que o Trojan falou. Ferramenta muda o tempo todo. Mas no fim a base é a mesma, é você atender a necessidade de uma pessoa, né? E de que forma que você vai resolver o problema dessa pessoa.
vai estar com base nesse conceito, e a arquitetura de informação ela é fundamental para isso. É válido demais, super, hiper, mega importante, principalmente para quem gosta da parte de UI, acaba preenchendo um pedação assim do UI. Às vezes as pessoas acham que UI é só montar a tela, sendo que não é. Antes disso tem várias etapas e a arquitetura de informação é uma delas. Outra pergunta aqui, criar seus próprios cases studies para portfólio é importante para todas as áreas? Como você prova que você sabe? Mostrando. Então, se você não tem nada, se você tem alguma coisa mostrando, você sai na frente. Se você não tem nada, não quer dizer que você nunca vai conseguir uma oportunidade. Talvez você tenha que fazer mais testes. Olha, uma empresa te manda algum desafio para você e você tem que fazer. Mas assim, se você já tem alguma coisa para mostrar, com certeza você sai na frente. Eu acho que você tem que lembrar sempre que, assim, provavelmente essa pessoa que vai analisar o seu material, ela não te conhece, né? Então, no final, ela vai te julgar, de certa forma, né? Ela vai te julgar pelo que ela tá vendo. Então, tipo assim, nem sei quem é essa pessoa. Recebi um material. Deixa eu ver, o que eu acho desse material aqui? Parece que é isso, isso, isso. Então, acho que no final é você exercitar isso, assim, como que você consegue se apresentar bem e mostrar bem o que você faz para uma pessoa que nunca te viu na vida. Acho que é um pouco esse exercício, assim. A pergunta do René. Um júnior com base generalista e experiência em cases fictícios se encaixa melhor numa vaga de UX ou Product Designer? Ou é tudo a mesma coisa? Dúvida do milênio. Depende! Aquela parte assim, né? Depende! O seu generalista é generalista desde a parte de pesquisa, qual que é o seu forte, na verdade? Acho que você tem que identificar isso. O seu generalista, por mais que você seja generalista, tem um pedaço desse seu generalista que você se destaca mais, ou que você gosta mais. Eu tenho um perfil generalista, mas qual que é a parte que eu gosto mais? A parte de pesquisa, a parte de workshop, e é a parte que eu acabo me dedicando, estudando a parte de inovação, então eu acabo estudando muito mais. Não que eu não vou lá fazer tela, não vou fazer um wireframe, eu faço isso também, mas não é, tem pessoas muito melhores que vão fazer isso e vão fazer mais. Dentro disso, de você identificar, e aí você assim, beleza, eu vou para uma vaga de UX. Geralmente, hoje, quando abre vaga de UX, é generalista, boa parte. Quando é uma vaga muito específica, vai vir UX Research, vai vir UX Writer. Então, ele vai vir alguma coisa assim. A maior parte, aí por experiência que eu vejo, é que quando abre o UX só, é generalista. Então, aí já vai por esse. A empresa que ainda não está sabendo ainda direito o que eles estão querendo ou está no meio do caminho. E Product Designer é uma vaga generalista, mas ela é uma vaga generalista com uma pegada de produto. Acho que a Ju e o Trojano até podem falar mais, que eles trabalham numa pegada mais assim, mas tem que ter um conceito de negócio e pensar em um produto muito forte, não só simplesmente saber conceitos de UX e transformar aqui em tela. E aí eu deixo para vocês, que vocês trabalham até mais forte com isso hoje do que eu. Acho que total sentido, né, nisso que você trouxe. Mas assim, cara, se eu tivesse no começo, assim, eu acho que eu ia ficar meio... Vamos ver o que rola aí. Essa questão que a Van comentou, eu vejo muito presente, né? Eu já trabalhei em projetos focados em UX, e aí qual é a principal pergunta dentro de um projeto no UX? É usuário e usuário. Quando você se direciona para o Product Designer, é o usuário e o negócio, tá? Isso vai atender a necessidade do usuário, mas é possível dentro das nossas possibilidades de negócio? Isso sempre tá sempre no projeto, mas o Product Designer acaba recebendo a missão de fazer essa pergunta, levantar essa bandeira e fazer uma solução que seja rentável, que seja possível, que seja aplicável, que dê para você escalar, né? Pensando também no crescimento. Então, acredito que é muito o contato com o time de negócios ali, vocês trabalham como pares. E acontece muito no dia a dia essa coisa das provocações, né? Então, alguém de negócio lança alguma coisa para você, e aí, de repente, vocês de design estão começando a acreditar em algo, investigam e devolve o pessoal de negócio, olha, a gente viu isso daqui, né? Vamos fazer vamos testar essa ideia aqui, o que vocês acham? Então, acho que tem
tem essa influência mútua da coisa, né? De Exatamente. influenciar muito o outro. E eu concordo muito aqui com o comentário que eu tô vendo aqui da UX Now. Eu aplicaria uma regra de Pareto nisso, né? 80% generalista e 20% especialista. E eu acredito que é isso. Você tem que, como a Van falou, conseguir identificar o seu ponto forte. Falar assim, ó, aqui eu posso te dar um diferencial. Posso te oferecer um diferencial. Eu sou quase um agente do FBI, então vou me dar muito bem na área de research, né? Conheço ali metodologias, ferramentas, práticas para ser boa aqui na área de research. Ou então, eu sou hacker no Figma e mando muito bem em desenhar interface, fazer ali a estrutura, a arquitetura de informação, mas você precisa conhecer o guarda-chuva num todo, né? Principalmente no início. Também tem essa coisa de você aprender fazendo, né, e descobrir fazendo, porque assim, acho que no início tem um pouco essa coisa da idealização, assim, né? Você vai, talvez você, por não ter atuado tanto com essa coisa no geral, com o UX no geral, às vezes você imagina alguma coisa ali, mas quando você começa a pôr a mão na massa e tal, eu sinto que é natural você já, eu gosto muito desse momento. Se a pessoa não tivesse falado essa palavra aqui quando eu testei, eu nunca ia pensar nisso sozinho. Então, acho que você vai fazendo, você vai começando a se identificar um pouco mais também. Bom, pessoal, acho que, né, aqui no todo a gente respondeu aqui a maior parte das perguntas, tá mandando a apresentação, já mandamos o link aqui, o pessoal já passou aqui também o LinkedIn do Trojan, adicionem ele lá, gente, Curim, chamem ele, perguntem. E boa parte dos links que ele deixou para todas as áreas, gente, é bem a parte teórica, a parte conceitual, então vão lá, então faz sentido, assim, é o UX-Writing, é o UX-Research, é qualquer área, vocês precisam estudar todos esses conceitos precisam estar na cabeça para vocês conseguirem evoluir na área, então mergulhem de cabeça nesse conteúdo, ainda mais tudo gratuito, né, então aproveita. E aí, gostou do papo? Deixa o seu like aqui no episódio, segue o podcast e, claro, não deixe de compartilhar com seus amigos e com a sua comunidade também. Lembrando que vamos deixar aqui na descrição o link do nosso canal do Telegram e no Discord para você tirar dúvidas e ter acesso a toda a comunidade. E, claro, acompanhar tudo o que acontece em primeira mão, como bolsas de cursos, sorteios e descontos. Também estamos no Instagram e no LinkedIn. Vamos deixar todos os links aqui para vocês. Até o próximo e não se esqueça, respeita o Júnior!